E salve, salve galerinha! Sejam claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arqueiros Animes. E hoje, é claro, vamos continuar com as análises semanais dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1146, intitulado Movimento em Meio à Calmaria, onde a gente tem um verdadeiro massacre, ou quase, por parte dos Cavaleiros Sagrados aqui em Elbaf, que mostram ali o seu poder esmagador, no mínimo. Mas antes, é claro, de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu, claro, também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, o capítulo que basicamente continua do final do capítulo passado, quando a gente vê a Gunko chegando até o grupo ali de Colon, Usopp, Nami, Jinbe e Brook, onde infelizmente não tem a interação que muita gente queria ver, incluso eu, entre Gunko e Brook, já que a gente viu que uma das músicas favoritas da Gunko era uma música do Brook, mas a gente pode ter chance em algum momento de ainda ver algo desse tipo, mas o ponto é que eles basicamente entendem que ela é ali a intrusa que fez aquele estrago com os guardas do castelo, o próprio Colon, vendo aí que ela é da raça dos humanos, além de ter sido ali responsável pelo sequestro das crianças. Só que isso meio que irrita ali um pouco a Gunko quando dizem que ela pertence à raça dos humanos. E ela vê que no fim das contas não. Eles são, na verdade, deuses. Ou se auto-intitulam deuses. E o próprio Sop lembra que ela tá falando basicamente igual ao Enel e os Tenryubitos. E a própria Nami até ali querendo saber o que é que então esses supostos deuses querem ali com as crianças de Elbaf. E o Colo que basicamente ali querendo salvar os amigos dele e tudo mais. E eles vendo ali desesperados para que tragam ali as crianças de volta, para que não coloquem elas em risco e tudo mais, e a Gunko simplesmente manda eles calarem a boca. Enquanto a gente continua ali vendo toda o monólogo quase de certa parte ali da Gunko, quando ela vê que seria simplesmente melhor se eles pudessem apenas sequestrar essas crianças. Mas com o tamanho literalmente gigantesco delas, a única escolha que eles têm é fazê-las caminhar por conta própria e conduzi-las pelo caminho mais apropriado até a Terra Sagrada, que basicamente seria Mary Joyce. Enquanto a gente vê que ali o grupo de Ripley, Frank, Bonnie e Lynch derrubam ali um dos pesadelos criados pelo Kiringan. Basicamente, mais na verdade, o Frank que derruba uma nuvem de tempestade no tio. Então, isso foi foda pra caramba no fim das contas. Mas o ponto é que eles basicamente começam a entender ali, o pessoal do grupo da Nami entende que eles estão basicamente diante de um dragão celestial, um Tenryubito. Por mais que eles sejam bem diferentes, os que eles estão acostumados a ver, aquele pessoal que usa aquele capacete de ar da Sandy de Bob Esponja, basicamente. Mas o Brook até ali que é interessante porque ele sabe umas coisas que você até fica bem surpreso, porque ele comenta que acha que ela é mais acima dos Tenryubitos. Talvez ela seja parte dos Cavaleiros de Deus e bom. De fato, no fim das contas, eles
ele, no caso, o Brook acertou, enquanto o Usopp ali querendo saber o que é que eles querem basicamente com as crianças ali de Elba, achando que querem transformá-los em escravos, enquanto a gente vê que a Goku começa a usar os poderes dela, simplesmente mandando ali uma das suas setas até a direção do Usopp, que fica extremamente preocupado com isso. E, bom, ele meio que tá em ponto, enquanto a Nami, que não vai permitir que a Goku leve mais nenhuma criança, já chama ali os Zeus pra partir pro ataque, enquanto ali o Usopp tá meio desesperado, enquanto a seta continua seguindo ele, mas a Nami que já manda ali o Zeus, o seu Thunder Shark Tempo, o Zeus que basicamente vira uma nuvem de tempestade no formato de um tubarão liberando raios, então foda pra caramba, pra tentar acertar a Gunko, mas a Gunko usa os poderes da fruta dela e com a seta ela simplesmente muda a direção do golpe da Nami e devolve o golpe. Só que acaba que na verdade não acertando a Nami, mas sim o Brook, que não é lá muito problemático para ele, afinal de contas ele meio que já tá morto, né? Ele é por osso. Mas o ponto é que a Gunko vê que num certo dia o mundo simplesmente era para ter desaparecido. Ou pelo menos era o que deveria ter acontecido. Contudo, uma parcela dos humanos percebeu e anunciou isso ao mundo. Ela se referindo ali ao professor Clover, a Nico Ove, a mãe da Robin e o Vegapunk. Provavelmente fazendo ali relação e referência ao fato do que o Vegapunk nos revelou lá em Egghead sobre a informação de que o mundo ali de One Piece daqui a alguns não muitos anos, ou até mais curto do que isso, vai simplesmente ser engolido por completo pelo mar. E não vai ser algo ali de origem natural. Mas a luta continua, o Usopp vindo na tentativa de atirar ali uma das técnicas dele contra a Gunko, e ele que é até bem corajoso, vendo que não pense que a gente vai ter medo de dragões celestiais, chamando a Gunko até de desgraçada e gerando um ataque no mínimo assustador, porque a explosão é tão colossal que destrói completamente metade do corpo da Gunko, só sobra quase que do peito para as pernas, para baixo. Então é uma ceninha no mínimo brutal, por mais que não tenha lá sangue, na verdade, parece só como se ela estivesse literalmente se desfazendo, mas a gente lembra que a mesma coisa já aconteceu ali com os Goroseis e eles se regeneraram, não sabemos como, tranquilamente. E da mesma forma, a Gunko consegue se virar e ela se regenera quando ela vê que já chegou aí a um certo ponto que não tem como voltar atrás. Já não dá ali mais como parar. Ninguém mais pode parar ali basicamente o que vai acontecer enquanto a Gunko lança ali uma das suas setas na direção do Usopp. Ela basicamente começa a deslizar ali pela seta como se ela tivesse numa pista de skate para acertar basicamente o Usopp, que desesperado começa a fugir, enquanto o resto dos Mugiwaras que estão ali com ele tentam fazer alguma coisa, onde eles até observam que saber exatamente onde o golpe irá acertar seria o cúmulo do absurdo, porque pô, é só desviar. Só que, bom, a gente vê que não é exatamente assim, porque por mais que eles saibam o rumo, a gente vê que a seta não é desprendida do corpo deles. O próprio Usopp, não importa para onde ele corra, a seta ainda continua atrás dele. Então,
É meio complicado lidar com esse poder da Gunko quando a gente, enquanto isso, continua ali com a própria Gunko vendo que é só como se fosse uma contagem regressiva. Uma enorme batalha que irá engolir o mundo está prestes a começar. E quando chegar a essa hora, quem os gigantes se aliarem mudará drasticamente o curso da guerra. Enquanto a gente vê ali Brog, Dory, todo o pessoal do vilarejo deles destruindo basicamente ali os pesadelos criados ali pelo Kirigan, enquanto a gente vê o Loki extremamente satisfeito depois de provavelmente ter comido uma penca, enquanto ali a própria Nami ali tentando entender uma guerra que vai envolver o mundo todo. É algo que, ao ver dela, isso nunca aconteceria. E o próprio Jimmy começa a entender que então é por isso que eles querem Elbaf sobre o domínio deles. Eles estão usando as crianças como reféns puramente para terem ali uma forma de forçar os gigantes a lutarem ao lado deles. Afinal de contas, eles são literalmente uma força de combate gigantesca. Enquanto a Gunko começa a correr ali pela seta que ela criou na direção do Sop, vendo que ela faz isso apenas por dever. Mas no fim das contas, ela observa tudo como algo completamente inútil. Afinal de contas, a vida dessas crianças para ela não passa nada mais, nada menos do que lixo. O conceito de refém para ela é algo que ela não entende, enquanto eles dizem que ela tá com parafuso a solto e acaba que ela usando ali uma das setas dela basicamente para agarrar o Colin e levantar ele ali pro céu, basicamente enforcando o garoto, enquanto Jinbe e o Brook vêm para atacar ali a Gunko. O Jinbe com seu Gozen Maigawara e o Brook que começa ali a liberar um dos seus golpes, mas acaba que sendo interrompido no meio do caminho, porque simplesmente a Gunko usa ali uma das suas técnicas Arrow e simplesmente faz com que Brook e Jinbe voltem os seus ataques um contra o outro. O Jinbe acertando o Brook e o Brook acertando o Jinbe. Enquanto a Gunko, que simplesmente continua imparável, acertando a bicuda colossal contra a Nami, mandando ela voando pros ares, enquanto ela ali, a Gunko desvia lindamente de todos os tiros do Sop e ainda por cima mete uma joelhada colossal na cara do Sop, basicamente manda quase todo mundo para fora do navio, gerando um massacre, basicamente, no fim das contas. E foi simplesmente colossal, enquanto a gente vê ali a comunicação aparentemente entre os Somers com o Kirigan, vendo se já tá tudo preparado ali pelas mãos do Kirigan, onde eles veem que Elbaf de fato tem uma rede de comunicação muito limitada. Realmente. Mas parece que existem pontos estratégicos ali em cada vila. Pontos esses que começam ali a ser atacados, como por exemplo o Kirigan que vai atrás ali de derrubar os professores e também o diretor Kiba ali da escola das moças, que são completamente massacrados pelo Kirigan sem muita dificuldade, enquanto a própria Angie percebe que o corpo dela não se mexe por conta do Kirigan, que usando os poderes dela, basicamente, os poderes dele simplesmente deixou o corpo dela em um modo sonolento, por assim dizer, enquanto ele que começa a se comunicar com os Somers para basicamente usar ali um Dengomushi, que é uma espécie de Dendemushi que serve como alto-falante, porque eles basicamente vão mandar uma mensagem para Elbaf inteira ouvir, enquanto os Somers, que basicamente deu uma surra ali no Saul,
Saul que todo ensanguentado ali, ele tentando fazer alguma coisa, mas não adianta de nada. O chão coberto de espinhos e o Somers com a espada, com a arma que lembra até bastante ali o porrete ali com espinhos do Kaido. Enquanto o Saul que esconde basicamente ali Robin e Chopper no cabelo dele, porque o Saul tá levando uma pisa dos Somers, então o Robin e Chopper não conseguiram fazer nada nessa situação. Então o melhor que eles podem fazer, mesmo que seja bem desesperador essa situação, é puramente se esconderem. Enquanto ali a gente vê o Saul basicamente desabando ali, madeira abaixo, já sem forças, enquanto a Robin entra em completo desespero diante dessa situação, mas eles ainda continuam ali escondidos, enquanto o próprio Somers, que vai começar ali provavelmente a dar algum tipo de discurso ou coisa do tipo para Elbaf inteiro ouvir, quando ele vê ali escolas, bibliotecas em Elbaf, ele vendo que eles têm de parar ali com esse papinho de paz porque eles não são guerreiros. Um dia os gigantes já sacudiram este mundo com a sua força brutal. E eles, basicamente, no governo mundial, querem que os gigantes sejam ali os seus soldados mercenários. Onde não é a primeira vez que eles vêm com essa proposta, onde ele se refere ao rei Harold, o pai ali de Loki Ragirudin, o então ali antigo rei de Elbaf, onde o próprio Somers vê que o Harold ali é um desgraçado que acabou metendo os pés pelas mãos. Quando o próprio editor do Oda coloca ali a nota de que não era para ele ser um rei glorioso e resplandecente. Bom, a gente fica bem curioso porque não é a primeira coisa que a gente já tem relacionada a uma possível ligação entre o rei Harold e o governo mundial. Já teve até ali Loki alguns capítulos atrás falando com o Rajurudin sobre a morte do pai deles não ter sido exatamente o que aparenta ser. O próprio Loki perguntou ao Rajurudin se ele realmente acreditava que o próprio Loki havia matado o próprio pai. Então, será que o governo mundial já tentou em algum outro momento ir atrás ali de tornar os gigantes de Elbaf seus soldados mercenários, mas o Harold acabou indo contra, gerou basicamente uma guerra gigantesca e talvez no meio do processo ali, quem sabe o Harold morreu ou coisa do tipo, o Loki saiu como culpado ou ele assumiu a culpa por algum motivo. É muita coisa ainda solta. Óbvio, ainda mais porque isso aqui descaradamente é cara ainda de começo de arco, porque esse arco vai ser não só em acontecimentos, mas também eu creio que em duração de capítulos, algo colossal. Então esperem, porque ainda tem muita coisa, eu creio, pra rolar daqui pra frente. Mas coisas que a gente já não vai mais ver neste vídeo e também muito menos neste capítulo, porque ambos acabam. Mas notícia boa é que a gente tem ali o One Piece na próxima semana. Notícia extremamente boa, mas é óbvio, esse vídeo aqui já vai se encerrando. Espero, é claro, que tenham gostado e que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. É claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, que agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e fui.